E está sendo... O mais interessante é que nós não conversamos sobre o que eu ia falar, nem o que os meninos iam cantar, mas eu quero que você abra em João 4. Né? E eu preciso falar algumas coisas com você ali em João 4. Bom, eu estou em Conselheiro Pena há 5 anos. Quase fui pastor de vocês, mas Nova Era não deixou na época. Isso foi em 2018. Né? Porque o Senhor tinha outros caminhos para mim, outros caminhos para vocês, outros caminhos para os pastores, para o que já passou e para o que está aqui agora. O Senhor é soberano, leva a gente para onde quer, desfaz os nossos planos, faz os dele, e nós temos que aprender a viver na dependência e aceitar com alegria os presentes e os desígnios do Senhor, porque são muito melhores do que os nossos. Amém, igreja? É isso mesmo, porque quando a gente fala, você é vitorioso, vencedor, todo mundo, amém. Quando a gente fala, você tem que aceitar os desígnios do Senhor. Amém, Senhor. Não, tem que aceitar mesmo, são muito melhores. Se eu te contar as experiências que a gente tem tido nos últimos tempos sobre isso, são maravilhosas. Eu não vou ler o capítulo todo, mas nós vamos passear pelo capítulo todo, porque esse capítulo é absolutamente maravilhoso. Mas eu queria que você abrisse comigo lá em João 4, só que nós vamos pegar já lá no final, do verso 39 até o verso de número 42. João 4, 39 a 42, eu vou ler, você vai acompanhar essa leitura, tá bom? João 4, 39 a 42. O texto diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse é o amado Jesus. Jesus é de fato maravilhoso, e seus planos são maravilhosos, e a gente precisa de fato meditar nesse negócio todo. Vivemos um plano do Senhor que nós não conhecemos, mas é um plano maravilhoso. A gente pode se aborrecer com ele às vezes, porque a gente não conhece o final. A gente não conhece o final, mas o Senhor conhece. Esses dias estávamos assistindo uma série, eu e Jeane, e estava desanimado já daquela série, porque toda série que você começa tem uma história boa, mas daqui a pouco começa aquela espetadinha ideológica, muito palavrão hoje em dia, e não está servindo para a gente, essas coisas não servem para a gente que é crente, não. Mas aí no meio daquele negócio, teve um diálogo interessante. O sujeito passando por muitos dramas, disse assim: olha, eu quero crer que existe um plano maior, né, nas nossas vidas, mas eu estou tendo dificuldade com isso, baseado naquilo que eu estou vivendo. E aquele que dialogava com ele falou o seguinte: olha, para entendermos os planos, nós devíamos estar acima dos planos, mas nós estamos no plano. Nós estamos dentro do plano, o plano está acontecendo com a gente. Quem entende é quem está acima dos planos, quem entende os planos é Jesus. Porque Ele está acima de todos os planos. E esse texto deixa isso claro de uma maneira maravilhosa. E eu quero te lembrar, se você estiver esquecendo, ou te comunicar, caso você não tenha ouvido, o que acontece quando Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos encontra. Sim, é Ele quem nos encontra. Se a gente for bem honesto, a gente vai olhar para a história da vida da gente e dizer o seguinte: olha, foi Cristo que nos encontrou. Essa é a experiência que eu tenho. Foi Cristo que me encontrou. Ele é quem vem ao nosso encontro de alguma maneira e faz as coisas acontecerem de modo que a gente é resgatado por Ele. Mas nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Essa história é interessante, desafiadora, maravilhosa. Tem várias músicas sobre ela, não à toa. Aqui nós temos um encontro maravilhoso. Jesus está de passagem e optou por passar por Samaria. Então ele se encontra com uma mulher samaritana no poço de Jacó, na cidade chamada Sicar, e ele não faz isso por acaso. Ali, no meio do dia, ele se encontra com uma mulher que era ninguém para aquela sociedade, mas Jesus queria se encontrar com ela, e ele se encontrou. E o que passa a acontecer
dali em diante é algo absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. Sabe, talvez essa seja a sua história, você vai se identificar com ela. Essa mulher, o capítulo 4 nos conta, você vai poder ler depois, se você quiser, ler o capítulo todo, vale muito a pena, é maravilhoso. Essa mulher, na verdade, era uma mulher excluída da sociedade. E nós vamos entender porque quando Jesus confrontá-la. Mas agora ela está ali, num lugar que parecia improvável, num momento que parecia improvável para se encontrar com Jesus. Porque uma das coisas que você tem que entender é que Jesus nos encontra, e é Ele quem nos encontra, porque na vida cristã não existe coincidência, existe convergência. Na vida cristã não existe sorte, existe providência de Deus. E esse texto deixa isso bem claro, vou te explicar por quê. Vamos começar pela mulher. Por que aquela mulher estava buscando água ao meio-dia, se todo mundo buscava água pela manhã? Porque aquela mulher vivia numa situação de adultério. Quando ela é confrontada por Jesus, nós vamos ouvir que aquela mulher já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Acho que na verdade nenhum dos 5, né? Nem o 6º, mas enfim, é isso que Jesus está dizendo. Aquela mulher então, eu imagino que ela fosse vista pelas mulheres da cidade como uma devoradora de homens. Não anda com essa mulher não, porque essa mulher e os homens, vamos afastar nossos maridos dessa mulher, porque esta mulher é terrível. Esta mulher é terrível. Esta mulher, queridos, era de fato uma mulher excluída da sua sociedade. Uma mulher que sofria e era excluída porque já tinha tido 5 relacionamentos, estava no 6º. O 6º relacionamento, a ideia do texto é que era um relacionamento adúltero mesmo, o marido não era dela, Jesus não explica como é que foi, mas ela entendeu muito bem como é que foi. Então, por que é que ela ia ao meio-dia? Porque nenhuma mulher queria andar com ela. Todas elas iam pela manhã, mas ela não podia ir pela manhã, porque ninguém queria andar com ela. Você não vai com a gente não. Fica aí porque você não é digna de andar com a gente. Você não tem essa dignidade. Fica aí. Então ela ia ao meio-dia, quando a água já estava quente, quando o sol já estava quente, quando tudo estava desfavorável para ela. Desfavorável para ela. Mas olha como tudo converge. Jesus resolveu passar por ali e resolveu parar no poço de Jacó ao meio-dia, quando aquela mulher estivesse ali. Você acha que ele não sabia que ela ia estar ali? É claro que ele sabia. E ele resolveu parar ali para descansar. E é interessante que aquele lugar tinha sido preparado há uns 2000 anos atrás para aquele momento. O poço era o poço de Jacó. Quem cavou o poço? Jacó. Muitos anos atrás, séculos atrás. Há séculos atrás, Deus começa a preparar o ambiente para que naquele dia específico, Jesus se encontrasse com aquela mulher atribulada, aquela mulher carregada de pecados, aquela mulher que já se sentia indigna. Então Jesus conversa com ela. E mais estranho ainda, para ela, é que é um judeu conversando com ela. Os judeus e os samaritanos não combinavam, mas Jesus se preocupou com aquela mulher. Eles tinham uma inimizade tão grande que, dizem alguns estudiosos, que quando um judeu queria ofender o outro, ele chamava seu porco, porque o porco é um animal imundo para o judeu. Mas quando ele queria ofender muito um judeu ofendeu o outro, ele dizia assim, seu samaritano. Era pior ser chamado de samaritano na cabeça deles do que de porco. Porque os samaritanos são aqueles que mestiçam com outros povos, quando do tempo da deportação, depois voltam, mas se misturam com outros povos, o culto deles fica misturado, aquilo fica uma confusão. Então, dificilmente um judeu conversaria com aquela mulher. Bom, era um homem, dificilmente já se dirigiria para ela. Era um judeu se dirigindo para uma samaritana, outra coisa muito improvável, muitíssimo improvável. E considerando a fama dela, mais improvável ainda. Mas Jesus conversou com ela. Eu não sei se você está entendendo, mas tudo, desde séculos atrás, já vinha convergindo para que no momento específico, Jesus encontrasse com aquela mulher, porque Jesus queria salvar aquela mulher. E talvez você tenha vindo aqui nessa noite assim, nem sei por que eu vim, porque Deus está fazendo tudo convergir para você estar aqui, para você ouvir o que acontece com alguém quando esse alguém se encontra com Jesus, ou melhor, quando Jesus vem ao encontro dessa pessoa.
E o que acontece é o seguinte: quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele nos oferece vida, a água da vida, a vida abundante, a vida de verdade, que nem tem muito a ver com toda a prosperidade desse mundo, tem mais a ver com o fato de que agora Ele habita em nós, Seu Espírito Santo jorra do nosso coração, nós vamos viver com Ele na eternidade, sabemos para onde vamos, quem somos, de onde viemos. Jesus responde todas as perguntas filosóficas que esse mundo não consegue responder. As grandes perguntas que esse mundo se faz é: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Nós sabemos exatamente tudo isso, porque Jesus nos responde essas perguntas e nos oferece vida, não qualquer vida, mas vida em abundância. O que não quer dizer que não vamos passar por dificuldades aqui, mas quer dizer que vale a pena. Quando o Senhor Jesus me alcançou, e foi Ele que me alcançou, porque eu não estava procurando, quando Ele me alcançou num acampamento de jovens, no primeiro dia de acampamento, história grande que não dá para contar agora, eu fiquei maravilhado com tudo aquilo, foi maravilhoso conhecer o Senhor Jesus, e então a caminhada cristã foi acontecendo, e eu resolvi me batizar, né, fazer profissão de fé. Eu me apresentei ao conselho para isso, e a minha família não queria isso, mas eu me mantive firme. E depois que passou minha profissão de fé, um presbítero bem antigo da minha igreja se aproximou e falou: meu filho, você teve muita luta até chegar aqui, né? Tive. Muita oposição, né? Sim, senhor. E agora você batizou e fez profissão de fé, não é, meu filho? Eu falei: é. E ele falou assim: não pense que vai acabar. Porque a vida cristã nessa terra, aqui, nesse lugar, não é um mar de rosas. E se for, lembra que rosa tem espinho. Foi o melhor conselho que ele me deu. Jesus não disse que eu teria vida mansa daquele momento em diante. Ele só disse que Ele estaria comigo e basta. Ele disse que cuidaria de mim e basta. E Ele tem cuidado em todos esses anos. Ele tem cuidado. E tem cuidado de uma maneira absolutamente maravilhosa. E é o que Ele faz com a gente. Sabe por quê? Porque antes de Cristo nós não temos certeza de salvação, mas em Cristo temos a certeza da salvação. Antes de Cristo não temos a certeza de vida, mas em Cristo temos certeza de vida abundante e mais do que isso, de vida eterna e do cuidado precioso dele para com as nossas vidas. Então entenda, você não está aqui à toa, nós não vamos a lugar nenhum à toa, não existem coincidências, mas existe a convergência produzida pelo Senhor. É uma conspiração santa que faz tudo convergir para onde Deus quer, para a glória dele e para o nosso bem. E para o nosso bem. E quando Jesus nos encontra e nos oferece isso, e então nós nos derramamos, porque quando Ele nos chama de verdade, queridos, é impossível resistir a esse negócio. Nós aprendemos uma coisa maravilhosa: não importa quem somos, importa quem Ele é. A coisa mais improvável do mundo é que fôssemos salvos, mas Ele nos salva por sua livre graça. Então Jesus olha para uma mulher adúltera, que já tinha 5 maridos, mulher que ninguém queria estar perto dela, separada socialmente, segregada, e diz: mas eu quero te salvar. É basicamente isso que Ele está dizendo: se você me pedir, eu te dou da água da vida. A princípio ela não entende aquilo, e às vezes no começo da caminhada cristã a gente não entende muita coisa mesmo, né? Ela pensou que Jesus estava falando da água do poço. Ela falou: você está pedindo água para mim, como que você tem água para me dar? E que água é essa que eu não vou então me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar aqui para buscar água. Jesus não disse que ela não ia voltar naquele poço, disse que o seu espírito seria saciado e ela teria vida, e não seria mais a mesma pessoa. E assim aconteceu. E assim aconteceu, nós vemos lá na frente. Ela era muito improvável, mas o Senhor resolveu salvá-la. Quando eu olho para a minha vida, é exatamente assim. Deus resolve salvar a gente, resolve usar a gente, nem entende por quê, mas Ele faz. Eu sequer estava procurando a Cristo. Na verdade, eu fui parar num acampamento por puro orgulho. É que eu tinha um amigo na escola que me chamou para um acampamento de jovens. Isso depois de vários amigos terem tentado me evangelizar, mas era muito difícil. Eu tinha passado por algumas religiões, eu tinha lido muita coisa. Eu era criado, né, numa família muito zelosa, católico-romana. Não estou fazendo crítica nenhuma, só estou contando sobre mim, tá? Então eu tinha muito conhecimento de muitas coisas e era difícil evangelizar. Então aquele rapaz disse assim: vamos a um acampamento? E eu disse que não iria.
E aí ele mexeu com o meu orgulho, ele disse assim, você não vai porque você tem medo do que o meu Deus vai fazer com você, é só por isso que você não vai. E eu disse para ele assim, eu vou, mas se eu for, segunda-feira, era uma quarta ou quinta, né? O acampamento foi no fim de semana, foi no 15 de novembro de 1991, naquele feriado de 15 de novembro. Eu disse assim, eu vou, e se eu for na segunda-feira, eu vou voltar para a sala de aula fazendo piada de tudo que eu vi lá. Ele falou, faça o que você quiser, mas vai. E eu fui. Bom, o Gilberto que foi para aquele acampamento, não voltou mais daquele acampamento. Voltou um novo, e é isso que Cristo faz. Mas era improvável que eu pudesse ser usado por Cristo por muitos motivos, por muitas razões. Mas Ele resolveu me salvar. Quando veio o chamado ministerial, eu não queria ir para o seminário. Mas não é porque eu achasse desonroso, não. Nunca foi isso. Eu acho que é a coisa mais honrosa da face da terra, penso. Às vezes eu vejo alguns reclamando do ministério, enquanto a gente tem problemas e lutas, e tem que ter, né? Tem que ter. Deus está usando para moldar alguma coisa. Mas tem gente que reclama e que nem devia estar no ministério. Para reclamar tanto assim, não. O fato de eu resistir a ir para o ministério não é que eu achasse desonroso, é que eu achava honroso demais para alguém como eu. E quando o Senhor me testificava isso no coração, eu falava, Senhor, tem muito jovem melhor do que eu aí. Tem jovens que enxergam muito melhor, só sabe que eu quase não enxergo. Como que eu vou me locomover daqui para lá se eu nunca vou poder dirigir? E não posso até hoje. Como que vai ser esse negócio se um pastor tem que ler muito, tem que estudar, porque tem mesmo. Pastor que não estuda, é um negócio difícil. Como, Senhor, chama outro, porque eu não tenho um pingo de mérito e dignidade para ser um obreiro do Senhor. Mas orando, ele falou o seguinte, e quem disse que é você? Sou eu. Se eu estou chamando, você vai. É eu quem chamei, sou eu quem chamou. E ele chamou e já faz mais de 25 anos, ele tem sustentado e nada nos faltou. Ele me proveu a Jeane, que é meu braço direito, meu braço esquerdo, aos meus olhos. E ele me proveu irmãos ao meu redor que me abençoaram muito. Então, quando o Senhor nos chama, Ele pega o mais improvável, o mais indigno e dá dignidade. Sabe por quê? Porque nunca foi pelo que você é pelo que Ele é. Mas o diabo vai tentar colocar no seu coração, desiste, porque você não tem dignidade para ser um crente. Isso é o diabo, porque o Espírito Santo falará ao seu coração, não é você, sou eu. Graça é comigo. Você não tem mérito, você não tem nada. Sou eu quem tenho e eu estou te dando. Isso é graça. Querido, você não se salva, eu não me salvo. Nossas obras não são nada. A Bíblia chama de trapo de imundície. Trapo de imundície era o resultado daquele paninho que ficava sujo quando a mulher estava na sua menstruação. E ela, depois que aquilo estava sujo, era jogado fora e queimado. Ele diz, a sua obra para mim é trapo de imundície, sua obra não é nada. Eu não estou te salvando por você, eu estou te salvando pelo meu caráter, porque eu quero. Então o diabo pode tentar colocar na sua mente nessa noite, você não tem nada para fazer aqui, você está aqui nem sei porquê. E talvez você até já esteja sentado nesse banco de igreja há muito tempo, ouvindo isso do diabo. Você não faz nada nessa igreja porque você não tem ministério nenhum, porque você não tem dignidade para isso. Mas isso é uma mentira do acusador, que é o diabo. Admita isso para ele e fale, é verdade, eu não tenho dignidade nenhuma para estar aqui. A dignidade é de Jesus, então arreda Satanás. Estou te repreendendo. A dignidade é de Jesus. E quando Ele nos encontra, Ele não só muda isso, mas Ele muda a nossa espiritualidade e o nosso meio de adorar. Jesus e essa mulher entram numa discussão sobre adoração, porque ela começa a perceber algo muito diferente. Então ela pergunta, onde é que eu devia adorar? Aqui na Samaria ou lá em Jerusalém? A resposta de Jesus, a ideia da resposta é a seguinte, é em Jerusalém, vocês adoram errado, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É isso mesmo, eles tinham que adorar em Jerusalém. O que existia de templo e de altar de adoração em Samaria eram falsos altares, era um falso templo, era um templo que foi construído já pensando em idolatria por um rei que não queria que o povo de Israel voltasse a se juntar com o povo de Judá para servir ao Deus verdadeiro. Ele usou a religião por um fim político. Ah, muito cuidado, muita gente faz isso, viu? Só isso que eu quero te dizer. Passei esse assunto. Tá bom. Então Jesus corrige o senso de adoração dela e fala, olha, de fato vocês estão adorando errado.
vocês deviam estar adorando em Jerusalém. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então agora não existe um lugar sagrado de adoração. Isso aqui é um templo, mas não é um lugar tão santo que não possa ser mexido. Se esta igreja crescer mais, amém, em nome de Jesus, que ela cresça, ela pode ir para uma quadra e fazer de uma quadra uma igreja. Ela pode fazer de um estádio uma igreja. Porque a igreja somos nós, as pedras vivas que compõem a igreja somos nós. Aquela mulher estava sendo quebrada na sua tradição e em tudo aquilo que ela tinha aprendido. Ela aprendeu desde pequena, e os seus pais antes dela, e os seus avós antes dela, que os samaritanos faziam certo e que os judeus, na verdade, só os discriminavam. Mas Jesus vem e diz, de fato vocês estavam errados, mas agora o princípio da adoração, ele é mais maravilhoso do que vocês pensam. Porque vocês podem adorar em todo lugar, adorando em espírito e em verdade. Não existe um lugar santo, uma terra santa, um lugar mais santo. O que existe é um povo santo que quando se reúne, adora ao Senhor de uma maneira maravilhosa. Então, querido, talvez o Senhor te confronte com o seu modo de adorar. Talvez você seja alguém que está apegado a uma tradição que não é Bíblia. Não é o que Deus espera de você. Talvez você esteja pegado a pessoas, personalidades, lugares que as pessoas te dizem que é santo, ícones e tal, e aquilo está tudo errado. E vem Jesus e diz, não é nada disso. Você vai me adorar em espírito e em verdade. Eu quero seu coração. Eu vou habitar nesse coração. E você vai adorar onde você estiver com um povo que eu chamei, igual eu chamei você, porque vocês são minha igreja. Sim, prepare-se, porque o Senhor vai mudar a sua espiritualidade e a sua maneira de adorar. Fez comigo e foi maravilhoso. Tinha muita coisa que eu não entendia onde eu estava. E hoje eu entendo aquelas coisas. Eu entendo o que elas significavam e entendo que estava errado. Temos que estar prontos para isso. Para admitir que talvez tradições e costumes sociais estejam errados. Quantas pessoas até amam Jesus, ouvem um sermão, ficam maravilhados, mas a sua tradição não os deixa abrir seu coração para Jesus. Ou a preocupação com o que a sociedade vai pensar. Nesse ponto, essa mulher tinha uma vantagem, porque ela não tinha nada para perder socialmente. A sociedade já pensava o pior dela. Mas é interessante, quando Jesus entra, a sociedade começa a pensar o melhor dela. Que é o que está no texto que a gente leu aí, partindo do verso 39. Eles dizem, olha, nós viemos ver porque você falou, e nós vimos a mudança em você e no seu testemunho. E não é que é mesmo? Agora nem é pelo que você crê, mas é pelo que a gente está vendo. Sim, o Senhor vai confrontar a nossa espiritualidade, a nossa maneira de adorar. E Ele também confronta o nosso pecado. É interessante que Jesus toca no maior problema daquela mulher. Fala sobre o seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Ele não amacia, não. Ele fala, é verdade, você teve 5 e não tem mais nenhum, e o que você tem não é seu. Mas Ele é aquele que transforma e muda, sabe? Hoje em dia muitas pessoas não falam mais sobre pecado. Muitas igrejas não falam mais sobre pecado. Mas um dos princípios da transformação da nossa vida é que Jesus vem e diz o seguinte, está errado. Isso que você está vivendo está errado, mas vem, eu te perdoo. Eu tenho a água da vida para você beber e ser saciado. Eu tenho a água que vai te lavar para você ser lavado e perdoado. Eu derramei o meu sangue para que você seja curado. Porque Isaías diz, pelas suas feridas fomos sarados. Ele nos confronta com o nosso pecado, mas Ele nos lava do nosso pecado quando nossos corações são rendidos. E Ele nos perdoa, e Ele nos faz nova criatura. Nova criatura. Eu me lembro de um amigo que foi para a igreja e bebia muito, mas foi transformado. Foi transformado. Quando ele foi transformado, ele estava em vias de perder a família, estava em vias de perder tudo. Mas o Senhor Jesus o alcançou e ele foi transformado. E agora a cidade testificava, olha, fulano era um ébrio, um bêbado, mas agora que Cristo, ele passou para a lei dos crentes, né, que eles falavam lá. Agora que ele passou para a lei dos crentes, agora olha como que ele mudou, melhorou, está limpinho, está tudo. As pessoas podem até nos criticar, mas elas vão ver os benefícios que Cristo faz em nós. E um dia um homem chegou para ele e falou o seguinte, fulano, você acredita mesmo que Jesus transformou a água em vinho? Ele falou, olha,
Se transformou água em vinho, não sei, mas lá em casa transformou cachaça em pão. E agora a coisa é diferente. E é isso, queridos. Jesus transforma como transformou a mulher samaritana, e é impressionante porque ela volta para testificar na sua cidade, e o que eles viram foi imediato, porque isso aqui acontece muito rapidamente, é num dia só. E quando ela volta, ela já volta transformada, ao ponto de as pessoas ouvirem o que ela estava dizendo. Ela, gente, venham ver um homem que disse de mim tudo o que eu tenho feito. Será que esse é o Messias? Ele disse para ela que era, na verdade. Quando Cristo entra, Ele nos transforma, nós não somos mais iguais e não podemos mais ser iguais. E o impressionante de tudo isso é maravilhoso ser transformado. Ainda que doa admitir que nós temos um pecado, e chamar o nosso pecado pelo nome dói muito. Eu tenho dito na igreja, vamos parar de dar nomes bonitos para o pecado. Agora, quando as pessoas vão se referir a determinados pecados, é assim, fulano cometeu um deslize a nível financeiro. Ele roubou. Né? Fulano teve um tropeço na área afetiva. Ele adulterou. Vamos parar de pôr nome bonito no pecado, porque Jesus não fez isso. Mas quando ele confrontou o pecado, ele fez algo muito mais maravilhoso do que ficar passando pano, como a gente diz agora, né? Ele não maquiou o pecado, ele expõe a feiura do pecado e diz, mas vem porque eu te lavo. Sou eu que te torno mais alvo do que a neve. Sou eu que te transformo. Sou eu que dou razão à sua vida. Sou eu que dou rumo à sua vida. E não acontece por acaso. Não acontece por acaso. Tudo converge para o nosso bem. É convergência, não é coincidência. Cristão não tem sorte, cristão tem a providência de Deus a seu favor. É assim que funciona, Ele cuida da gente. E imediatamente, depois que Ele nos encontra, e é esse um ponto em que essa palavra é muito direta para os cristãos agora, é esse o ponto que você precisa aprender. Imediatamente essa mulher se tornou uma missionária. Porque a primeira coisa que ela fez quando Cristo transformou foi ir falar com os outros. Ela podia ter pensado assim, eu nem vou lá ver aquela gente que só me humilha, aquela gente que só me julga. Não é assim? Hoje em dia tem um povo tão mimizento, né? Ai, me julgou. Às vezes você vai conversar com alguém sobre um pecado. Mas Deus conhece o meu coração. Conhece. Ele falou que um coração sujo tem uma atitude suja mesmo. Uma árvore má dá frutos maus. Se o fruto é mau, isso não é julgamento, não. Jesus disse que não devemos julgar as pessoas, mas nos ensinou a julgar os frutos das pessoas. Os frutos. O que eu não posso dizer é o seguinte, Joãozinho vai para o inferno. Tem nenhum Joãozinho não, né? Não tem Joãozinho. É porque João é um nome muito comum, né? Joãozinho vai para o inferno. Isso eu não posso dizer. Mas eu posso chegar para o irmão Joãozinho e falar, irmão Joãozinho, olha, você está dando uns frutos aí que são de ímpio, hein? Esse comportamento seu é de gente que não anda com Deus, não. Isso eu posso. É interessante que aquela mulher não fez nada disso. A bênção que ela recebeu, ela queria compartilhar com todos, até com aqueles que não a amaram. Ela se tornou uma missionária. Eles mesmos dizem, olha, não é, agora já nem é pelo que você disse. A gente veio pelo que você disse, mas agora nós estamos vendo. Querido, o Senhor nos chama e imediatamente nos dá um propósito. O de viver para a glória dEle e compartilhar dEle. E isso é para todo mundo. Nós vamos deixar para o pastor evangelizar, compartilhar de Cristo. Não é você que compartilha, é você que conta das maravilhas que Ele fez na sua vida. E talvez você esteja aqui nessa noite e não conheça esse Jesus tão maravilhoso de quem eu estou te falando. Mas Ele está se revelando a você nessa noite, porque te trouxe até aqui. Tudo convergiu. Alguém me convidou por acaso. Convidou por direção de Deus, ainda que nem ele soubesse disso. Eu entrei por acaso. Não, você não entrou por acaso. Você entrou porque o Senhor trouxe. E o Senhor trouxe para que você ouvisse o que você está ouvindo agora. E o Senhor te faz ouvir o que você está ouvindo agora, porque como o pastor já fez referência no começo do culto, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, pela pregação. E então Ele te traz para ouvir uma pregação, porque Ele deseja te dar da água da vida. O homem judeu de quem cantamos, deseja te dar da água da vida. Mas eu não sou digno. Ninguém aqui era. E nem é até hoje.
A dignidade é toda de Jesus. Ah, mas eu não sei o que fazer. E ninguém de nós sabia. A única coisa que a gente sabia é: o Senhor nos ama, e Ele nos ama tanto que nós o queremos. E o diabo vai soprar no seu coração: você não tem vida para andar no meio daquele povo não, tá? Mas eu te digo, nem nós tínhamos vida para andar com a gente mesmo. Mas Jesus nos transforma e nos muda, faz algo muito novo e diferente na nossa vida. Muito novo e diferente. E talvez você pense: mas eu vou para fazer o quê? Ah, tem muita coisa. Mas sobretudo compartilhar como Ele é maravilhoso com a gente, como Ele cura os nossos traumas. De repente essa mulher foi ouvida, de repente a palavra dela foi respeitada, de repente ela se tornou, de repente mesmo, para a nossa perspectiva, um canal de bênção para uma cidade inteira chamada Sicar. E os homens ficaram tão maravilhosos que pediram que Jesus permanecesse, e Ele ainda ficou mais 2 dias, e muitos creram. Você pode ter o privilégio de ser o canal de bênção que vai transformar a vida de muitos outros que são como nós éramos e que não serão mais. Você tem uma mulher ferida que teve suas feridas curadas. O judeu que curou as feridas desta mulher é aquele que cura as suas também. Você tem uma mulher segregada, você tem uma mulher discriminada, mas de repente, da nossa perspectiva, o Senhor vem até ela. E agora ela se torna uma mulher que as pessoas ouviram. Imagina a tristeza desta mulher, que não podia compartilhar com as outras mulheres, que não era aceita nos ambientes mais, entre aspas, respeitáveis da cidade. Ou talvez os mais hipócritas. Imagina a dor no coração daquela mulher, que sem conhecer a Cristo, buscou preenchimento em muitos relacionamentos e nada. E quanta gente não faz isso hoje, né? Quanta gente. Eu, ao longo dos meus 25 anos, com o passar do tempo, eu comecei a ver um fenômeno no meu gabinete, nada, porque eu não fico em gabinete, não consigo. Mas quando eu estava visitando ou aconselhando, e uma das coisas mais tristes tem a ver com casamento. Meninas que de repente viravam e diziam assim: pastor, vou me divorciar. Minha filha, mas tem nem um ano que você casou. Fulano não me faz feliz. É igualzinho a mulher samaritana, procurando felicidade nos relacionamentos. Mas a felicidade está em Jesus. Se você se casar achando que o outro só tem que te fazer feliz, não se case. Porque não funciona assim. A mulher samaritana é prova disso. 6º relacionamento que se sabe e não era feliz. O relacionamento que de fato nos preenche e nos torna felizes de uma maneira maravilhosa é o relacionamento que temos com Jesus. Porque é absoluta graça. A gente descobre que Ele está nos dando tudo o que Ele nos dá, porque Ele quer, é graça. E sabe por que agora eu tenho prazer em pregar, em fazer as coisas que faço? Porque eu quero agradecer aquele que tanto me amou. Em Cristo nós somos amados, em Cristo nós somos lavados, em Cristo nós somos perdoados. E aí eu quero estar mais perto de você. Eu tolerei até muito tempo aqui em cima, que eu queria estar mais perto, para te dizer uma coisa bem de perto, ou algumas coisas bem de perto. Meu querido, o Senhor tem planos para as nossas vidas, e são muito mais altos do que a gente pode imaginar. Nós não entendemos porque nós estamos no plano, mas Ele está além do plano. Ele conhece o princípio e o fim, Ele planejou. E ninguém de nós está aqui à toa. Ninguém de nós ouve essas coisas à toa. E eu não prego essas coisas à toa. É uma direção do Espírito Santo de Deus. E se Ele está enchendo o seu coração, é porque Ele está te chamando. É porque Ele está te chamando, como chamou a mulher samaritana, como chamou a mim, como chamou a muitos outros aqui. Não existe coincidência. Existe convergência. Ele é aquele que vem
como um bálsamo sobre nós, curando as feridas interiores. Não estou te prometendo prosperidade, não estou te prometendo riqueza, não estou te prometendo poder, não tem nada disso aqui. Se Ele te fizer prosperar, amém, Deus te abençoe. Glória a Deus por isso, mas não ponha seu coração nisso. Se Ele te der um bom relacionamento, amém, Deus te abençoe, uma boa esposa, um bom marido, Deus te abençoe. E isso aí Ele faz. Se você seguiu o projeto dele nas Escrituras, Ele faz. Mas eu estou te dizendo que Ele cura a alma. Ele cura as enfermidades da alma. E Ele nos dá certeza de vida eterna. Isso eu tenho certeza. Ele curou as enfermidades da minha alma. Tantos traumas, tantas lutas, tantas dificuldades. Hoje à tarde eu orei com uma criança aqui. Eu esqueci o nome dele. Não, eu lembro o nome dele, mas não vou falar. Agora acabei de lembrar. Nós oramos, porque ele disse assim: eu estou com raiva e eu não sei porquê. E nós oramos. Sabe por quê? Porque eu me lembrei de um menino de 7 para 8 anos que tinha essa mesma sensação às vezes. Uma raiva de tudo, sem saber porquê. E era eu. Então eu abracei aquela criança hoje ali atrás no berçário. E nós oramos juntos. Porque era eu. Eu me lembrei de mim. Da falta de perspectiva. De ter perdido a mãe, de ter tido um pai que foi embora quando a gente era pequeno. Um pai que era abusivo com a minha mãe, que nos abandonou. E então depois a minha mãe foi embora, depois o meu avô foi embora. E as pessoas, elas iam embora, elas iam morrendo. E eu olhei para aquele menino e quando ele me disse: eu tenho uma raiva, eu estou com uma raiva de tudo e eu não sei porquê. Eu me lembrei de um outro menino, que era eu. Que cresceu com essas coisas. Mas que aos 16 anos, no dia 15 de novembro de 1991, teve a alma lavada por Jesus. E eu nunca mais fui o mesmo. E você não precisa ser. Eu e meu pai tínhamos ele não tinha, eu tinha uma raiva dele porque ele nos abandonou. Mas quando Cristo me alcançou, eu sabia que eu tinha que procurá-lo. E procurei. E é uma história grande para um outro dia. Mas aquele homem que não sabia nada do Senhor pôde ouvir o Evangelho. E quando morreu de um câncer fulminante, morreu salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E o instrumento foi aquele menino antes revoltado, que o Espírito Santo lavou. Então, meu querido, abre esse coração para Jesus. É Ele falando com você. E talvez você esteja até antigo aqui nessa igreja, mas você não é de Jesus. Talvez você seja um presbiteriano, mas você não é um cristão. Talvez você seja, sei lá de que igreja, mas ainda não é um cristão. Não teve uma experiência com Jesus. Você não foi lavado por Jesus. Está na sua hora. Não é você que tem que aceitar Jesus, Ele que tem que te aceitar. Mas se Ele está sacudindo o seu coração, se Ele está incomodando o seu coração, é assim que Ele chama. É uma das maneiras que Ele chama. Ele tem muitas maneiras de chamar. Está na hora de você render seu coração a Jesus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Fechem todos. Se o seu coração é de Cristo, ore por aquele que talvez ainda não tenha um coração transformado por Cristo. E se o seu coração está queimando, se você está ouvindo isso, se está fazendo sentido nessa noite, sabe o que é, querido? É Jesus falando com você, chamando. A mudança daquela mulher foi um negócio público. Se você desejar,
queria orar muito com você, se Cristo falou o seu coração. Se você sentiu que o Espírito Santo está falando com você, eu queria orar com você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Os meninos vão cantar de novo desse homem judeu que encontrou uma mulher junto à fonte. E aquela mulher não recebeu água potável, aquela mulher recebeu a água da vida. Eu quero orar por você. Se você sente o desejo de orar junto comigo, eu queria te chamar para estar aqui comigo agora.